Bom dia, meus queridos alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres, em especial você, meu querido aluno do 9º ano. Queremos convidar você para mais uma aula, para mais uma oportunidade que temos, de estudar. Nosso ano letivo, nós queremos enfatizar na aula de hoje o Japão, O Japão, um país extraordinário, um país que já ressurgiu das cinzas, é um exemplo, de persistência e de crescimento e de perseverança mesmo, de um modo geral. Então, convidamos você para mais uma aula. Desta feita, vamos estudar o Japão, tá certo? Ok, então vamos para a nossa parte introdutória. O Japão, ele é um arquipélago. Eu acredito que você sabe muito bem o que é um arquipélago. O arquipélago é um conjunto formado por várias ilhas. O Japão, ele é formado por aproximadamente 4.000 ilhas, Para vocês terem uma ideia, o país, ele é pequeno e é formado de minúsculas ilhas, apesar de termos algumas maiores, que é onde mora realmente grande parte da população. Então, o Japão, ele é formado, em alguns autores, eles chegam a dizer que é formado de mais de 3.000 ilhas. Existem outros autores que chegam a cravar, dizer que o Japão é formado ainda por mais de 4.000 ilhas. Não somente 3, mas 4.000 ilhas. E se encontra no chamado Cinturão do Fogo, Aqui nós temos o Oceano Pacífico, aí a área de contato, explicando para vocês essa questão de ciclo do fogo, tá certo? Olha só, aqui você vai observar, aqui é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Do seu lado esquerdo aqui, ou do meu lado esquerdo, eu tenho aqui a Ásia, aqui embaixo eu tenho a África, e aqui eu tenho a Oceania. Nesta região aqui é onde está situado o Japão. Então, nesta região aqui, que está aí, está marcado, está grifado para vocês aí, com essa cor quase que lilás, sei lá. Então, aqui é um ponto de contato de duas placas ou mais placas tectônicas. No caso aqui é mais de uma placa tectônica. O que é que isso tem a ver, pastor? Então, se eu tenho aqui, lembrando do nosso conteúdo lá do 6º ano, que a Terra, a litosfera da Terra, ela é formada de gigantescos blocos de rocha chamadas de placas tectônicas. No ponto de contato, onde uma placa tectônica ela se encontra com a outra, vai ter uma zona de atrito. Essas placas elas vão fazer um certo tipo de movimento em virtude da litosfera, ela está apoiada em cima do manto. Então, neste ponto de contato de duas placas tectônicas, eu vou ter formação de vulcão, eu vou ter vulcanismo, eu vou ter abalos sísmicos. Abalo sísmico, e ainda temos o que nós chamamos de dobramentos modernos. Então, veja só, o Japão, por se encontrar nesta região aqui, bem pertinho de um ponto de contato de uma placa tectônica com outra, no Japão é muito presente os terremotos e também os vulcões, inclusive vulcões ativos. Então, na própria elaboração arquitetônica de engenharia japonesa, os edifícios, os grandes prédios, eles já são construídos com mecanismo anti-terremoto. Além de terremotos, o país já foi, digamos assim, atingido por várias tsunamis ao longo quando eu digo assim, várias, no sentido de ser algumas delas pequenas, mas já tivemos uma tsunami gigantesca no Japão que ceifou a vida de muita gente. Então, o Japão, por se encontrar entre uma placa tectônica e outra, ou próximo de uma placa tectônica e outra, ele vai apresentar tanto vulcão como também abalo sísmico. Então, como eu já vi dito aqui, olha,
O Japão fica num ponto de contato de placas tectônicas. Por causa disso é que se explica a presença de vulcão, de terremotos e de maremotos. Se vocês sabem que o maremoto é quando o abalo sísmico acontece no fundo do mar. Automaticamente tem aquele tremor, as águas se agitam, chegam até a superfície e dali forma aquela onda gigante, as famosas tsunamis, tá certo? Eu coloquei aqui um mapa mundi só para a gente ver a localização do Japão, para a gente observar direitinho. Olha só, aqui nós estamos aqui no Brasil, está aqui a América, está aqui a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, e é na Ásia que está situado o Japão. Está aqui o Japão, olha, nessa parte aqui é leste, né? Por isso que é chamada terra do sol nascente, fica aqui nessa parte aqui, um país bem pequeno. Para vocês terem uma ideia, se você quiser fazer uma viagem hoje do Japão para o Brasil, é de aproximadamente um dia de viagem. Pegando aí a menor distância, somando, pegando aqui o Brasil e, digamos assim, em linha para o Japão, a distância entre Brasil e o Japão é de aproximadamente 17 mil quilômetros, né? É bastante distante. Para vocês terem uma ideia, a diferença de fuso horário entre Brasil e Japão é muito grande. É de aproximadamente 12 horas. Quando é 8 horas da manhã no Brasil, é 8 horas da noite no Japão. Ou melhor, 20 horas lá no Japão. Então a diferença realmente é de 12 horas. 7 horas da manhã aqui, 7 horas da noite lá. Então é muito distante. São em pontos, realmente quase que em pontos extremos. Tá bom? Vamos lá. Das mais de 4 mil ilhas do que o Japão ele tem, existem 4 delas que são principais, que é nessas ilhas maiores, que moram aí aproximadamente 97% de toda a população do país, né? Então, nessas ilhas, nós vamos ter aí aproximadamente 97% de toda a população japonesa. Nas ilhas de Hokkaido, de Honshu, onde fica a capital, que é Tóquio, Shikoku, né? E Kyushu, são essas ilhas que tem aí grande parte da população japonesa. 80% do território japonês é de relevo montanhoso. Então, além do país ser pequeno, além de ser fatiado em milhares de ilhas, o país ainda tem grande parte do seu relevo montanhoso. Quando você olha para os aspectos naturais do Japão, era para ser um país miserável, e pelo contrário, é uma das grandes potências mundiais hoje, né? Olha, que vocês estão vendo aí um mapa físico do Japão, mostrando um pouco as áreas que ficam aí com mais de 2.000 metros de altitude. E aqui a gente tem um mapa político, né, que eu coloquei aqui no outro mapa, que fica mais específico, né, a questão daquelas ilhas. Olha. A ilha de Hokkaido, de Honshu, que aqui é uma das maiores, Kyushu e Shikoku. Né? Então aqui você vai ter essas quatro principais ilhas, né? E esse aqui a gente já viu, né? Fica situado, o Japão fica no leste da Ásia, abrange aproximadamente, o autor colocou aqui, mas é mais de 3.000 ilhas, né? Chegando até 4.000, e aqui você vai ter as principais ilhas de destaque. Você vai ter muitas pequenas ilhas, né? Que muitas delas não chegam nem a ser habitadas. Tá bom? Vamos ver aqui algumas características, alguns dados gerais do Japão. A capital é Tóquio, uma das maiores cidades do mundo, uma das cidades mais desenvolvidas do mundo. A população do Japão é de 126 milhões de habitantes, tá certo? Isso aqui são dados de 2020. O Japão, existe uma preocupação que a população do Japão ela está diminuindo, né? A expectativa de vida é de 83,6 anos. Então, quando você nasce no Japão, a expectativa é que você viva 83 anos, né? É a média. Você vai ter alguns países africanos que esta média não passa de 40 anos. Olha aí a diferença. A mortalidade infantil é de 5
criança a cada 1000 nascida viva. Então, o analfabetismo no Japão é de 0,5%. O regime de governo do Japão é o monárquico, né? No Japão você vai ter os imperadores e, ao mesmo tempo, você vai ter um modelo de governo chamado parlamentarista, não é presidencialista, né? O monarca é o imperador Akihito e tem o primeiro-ministro. A moeda é o iene, é uma das moedas mais fortes do mundo. A religião, você vai ter a predominância do shintoísmo e do budismo. O idioma é o idioma japonês, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre a PEA. Pastor, o que é a PEA? É a população economicamente ativa, né? No Japão, 65,7 milhões de pessoas elas estão empregadas e estão distribuídas nesses 3 setores da economia. Uma pequena fatia da população, que chegou aí à faixa de 1,6%, elas estão trabalhando na agricultura, tá certo? O segundo ramo do setor econômico mais produtivo, que mais emprega, é a indústria, é o que tem mais gente trabalhando. E o terceiro, que é o maior, 76%, é o setor terciário ou simplesmente a prestação de serviços, né, que aí vem todas as áreas do comércio. Então, a população do Japão é marcada por esse tipo de característica nos setores da economia. As condições naturais, para a gente passar com coisa rápida, mas o Japão tem como clima o clima continental, temos o clima, quando ele fala continental, ele especifica, né, que é clima com verão fresco e inverno frio. Clima continental com verão ameno e invernos com neve. Clima subtropical com verão quente e úmido. E clima subtropical mais seco nas regiões no mar interior. Então aqui você vai ter algumas especificações dos tipos de climas do Japão, né? No clima do Japão com contrastes, né? Com contrastes acentuados. Lá eu já falei sobre isso aqui, não vou falar mais. Risco de catástrofes naturais frequentes, como terremotos, né? Como a questão do vulcanismo, e vem a questão da violência também dos ventos, né? Com furacão e por aí vai. O subsolo do Japão é muito pobre, né, de recursos naturais. A gente, quando lê um fato desse, a gente fica se questionando como é que o Japão tem tanta riqueza se o seu subsolo ele é pobre em recursos minerais, esse recurso que o solo oferece. No caso do Brasil, ele é riquíssimo, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou dizer isso aqui antes que eu esqueça. Enquanto o Brasil é o maior produtor mundial de ferro, e o Brasil vende muito ferro para o Japão. Vende um ferro a preço barato, o Japão pega o ferro, transforma o ferro em aço, faz as motos, os carros, outras máquinas, outros equipamentos e vem para o Brasil a preço de ouro, né? 85% da superfície do território apresenta fortes declives e altitudes elevadas. Já tínhamos falado um pouco sobre isso antes. Apenas 15% do solo do Japão é considerado arável. O que é que isso quer dizer? Que 15%, só 15% do solo japonês é propício para a prática da agricultura, tá certo? E aí você vai ter um país que produz muito, compra muito, lógico, mas vende muito também, tá certo? Só para a gente contar um pouquinho, né, da história do Japão. O Japão ele veio de imperialista, coloquei aqui, né, de imperialista a país dominado, né? Tivemos uma fase no Japão que tivemos um avanço forte, né, do imperialismo no Japão. Houve uma fase grande de expansão. O Japão ele chegou a invadir a Coreia em 1910, a Manchúria em 1931, e também invadiu algumas províncias chinesas no ano de 1930, expandindo os seus raios de conquistas e a sua atuação econômica, né? Quando chegou na Segunda Guerra Mundial,
que a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu de 1939 a 1945, né? Ele formou o eixo junto com a Alemanha e a Itália na Segunda Guerra Mundial, que vocês lembram. A Segunda Guerra Mundial ela foi travada pelo eixo e pelos aliados. O eixo era formado por Alemanha, por Itália e Japão. Esses três aí eles perderam a Segunda Guerra Mundial, né? Como também perderam a Primeira. E os aliados, que envolviam Estados Unidos, né, e boa parte aí dos países do mundo, saíram vitoriosos. Neste ano de 45, né, aconteceu uma grande catástrofe, se não talvez a maior catástrofe do Japão até hoje, que foi quando os Estados Unidos eles lançaram sobre o solo japonês 2 bombas nucleares, uma sobre a cidade de Hiroshima e depois outra sobre a cidade de Nagasaki. Nessas 2 cidades morreram aí aproximadamente 180 mil pessoas, uma destruição muito grande naquelas 2 cidades. A princípio morreu 45 mil pessoas numa cidade e 45 mil na outra. Pelos efeitos dessas bombas, morreram mais 45 mil em cada uma dessas cidades. Então, aí de lá e depois houve, né, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma ocupação norte-americana. Na verdade, os Estados Unidos destruiu, grande parte derrotou o Japão na guerra e também foi responsável pela sua reconstrução, emprestando dinheiro, fazendo investimento, porque também o mundo já vivia aquele período dava-se início à Guerra Fria e era preciso que os Estados Unidos tivessem muito apoio capitalista naquela região onde era crescente o movimento socialista, né? A reconstrução do país, financiada pelos Estados Unidos, que temia o avanço socialista, como eu acabei de firmar. Dominado, mas nem tanto, né? Nem tanto. No Japão houve, né, no caso, a elevação da produtividade industrial, principalmente pela questão de investimentos, pela questão de incentivos aos zaibatsus, que são conglomerados industriais, muitos deles formados por famílias. O governo investe e esses conglomerados, essas grandes empresas na área industrial, bancária, eles começaram a dominar o Japão. O crescimento econômico, industrial japonês passa muito por esses zaibatsus, né, que até hoje ainda é muito presente no país, né? Financiamento dos Estados Unidos, tivemos uma exploração da força de trabalho. O Japão, quando se viu naquela situação do pós-guerras, agora vamos tentar reconstruir o país, né, que nem o Brasil, né, que é cada um por si e pegando o que ainda tem de presta e procurando crescer. Quem tiver na pior se ferre e se lasque mesmo. Lá houve aquele sentimento nacionalista. Vamos reconstruir o nosso país. Então, para fazer isso, aí eles aceitaram receber baixos salários, eles aceitaram um elevado horário de trabalho, trabalharam demais, né? E ainda não se preocupavam muito com as condições de trabalho, nem as condições físicas, e muito menos com essas condições trabalhistas, porque tinha algo mais importante por trás, que era a reconstrução do país. Aí houve, né, a intervenção do Estado muito forte, e esse Estado ele veio coordenar a política industrial e na economia, né? E no ano de 1980 houve uma elevação, já foi colhendo os frutos, né? A elevação salarial, a melhoria da qualidade de vida, a economia se volta para o mercado interno, certo? Deixa eu só dizer uma coisa, mas o país não começou, digamos assim, a ser rico somente em 80, não, já vinha numa crescente, desde do final da década de 50, 60, 70, essas 2 décadas aí, e a terceira, a de 80, o país foi tomando forma, o país ele foi crescendo, o país se tornou-se uma grande potência mundial já no finalzinho aí dos anos 80, ou no começo, meados dos anos 80, né? A economia japonesa, ela avançou grandemente, como eu já havia dito, depois da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem, mais uma vez, eu repito, os Estados Unidos foi o ganhador da guerra, o Japão, por fazer parte
daquele bloco chamado eixo, eles perderam e o Japão precisou se reconstruir. Na década de 70, o Japão fez investimento no desenvolvimento industrial e também no desenvolvimento tecnológico. Tornou-se, nessa mesma época, uma grande potência econômica do mundo, já aí nessa década de 80 e pegando para a década de 80, né? Para vocês terem uma ideia, tudo de mais tecnológico você encontra no Japão. Você pode acessar aí depois e ver a quantidade de produtos tecnológicos que o Japão ele inventa, né? Eles são muito, muito bons nessa parte de tecnologia de ponta. Durante as décadas de 80 e 90, a economia do Japão ela assumiu um posto de extrema relevância, o suficiente para fazer o país ocupar o segundo lugar do mundo como o mais rico, né, perdendo apenas para os Estados Unidos. Né? Hoje, esta posição é ocupada pela China, mas o Japão corre aí por fora, como sendo uma das grandes economias do mundo hoje. Dos fatos que contribuíram para a economia do Japão ganhar destaque em relação aos demais países do mundo asiático, do continente asiático, foi a presença dos norte-americanos logo após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. Foi um investimento dos Estados Unidos, tá certo? O país passou a ser referência na produção e exportação de automóveis, tanto produzindo automóveis, como também exportando automóveis. Eu coloquei aqui na frente uma listazinha das principais multinacionais japonesas, que nós chegamos já lá. Artigos eletrônicos, né? Objetos de informática. Atualmente, a economia do Japão é baseada na metalurgia, ou seja, nos metais, siderúrgica e metalúrgica, na produção naval de navios, né? E notáveis empresas multimarcas, como nós vamos falar um pouquinho mais na frente, sistemas bancários extremamente eficientes, né? Outro ponto do bem desenvolvido no Japão é a sua infraestrutura, em especial portos, rodovias e geradores de energia. Então, além do país ele ser referência na indústria, ele é referência na infraestrutura. Se eu tenho um país equilibrado, forte na indústria, eu preciso de estradas, eu preciso de portos, eu preciso de rodovias, eu preciso de energia. Então, nisso aí, mesmo com aquelas dificuldades que a gente observou no começo, mas o Japão ele dá nó em pingo d'água. Tanto que o país tem até dificuldade de construir, porque o terreno é pequeno. Lá no Japão tem tantos edifícios, eles agora estão começando a construir para baixo. Parece uma loucura, mas você vai lá no Japão, você vê alguns prédios que eles começam a ser construídos em bases subterrâneas. Tem não sei quantos andares já debaixo do chão. É uma coisa espetacular, tá certo? Existe um alto índice de exportação no país, principalmente os produtos industrializados. O Japão ele vende muito. No entanto, as grandes importações de matérias-primas e mercadorias agrícolas são necessárias, pois o território japonês é pequeno, fazendo com que a agricultura seja escassa. As reservas de recursos minerais são poucas. Foi o que eu falei para vocês. O Japão, enquanto ele sobra em tecnologia de exportação, o país ele é pobre em riquezas do solo e também solos para a questão da agricultura. Então, o Japão ele importa, ele compra muita coisa no que diz respeito a ferro, compra muito ferro, ele compra muito cobre. Os minerais, ele compra os metais, ele compra muito. E também ele é muito carente na parte da agricultura, né? A principal produto agrícola do Japão é o arroz. Eles consomem muito arroz, né? Por isso que você deve lembrar das comidas, né? O sushi e o sashimi, que são duas iguarias, são duas comidas feitas à base de arroz e no caso o sushi, de peixe cru, alguns deles junto com arroz. Aqui eu coloquei as principais multimarcas ou multinacionais americanas, japonesas. Não sei se você conhece, a Toyota, uma das maiores empresas de automóveis do mundo, a Toyota.
envolvido no setor automotivo, robótica e outros. A Nintendo, né, jogos e videogame, quem você que joga, os Nintendo já fizeram muito sucesso. A marca Nintendo era a Honda, setor automotivo, principalmente a robótica e outro, né? Tanto a parte de carros como moto, Honda, a marca Sony, a Nissan, a Hitachi, a Panasonic, né? A Bridgestone, que é a marca de pneu, a Toshiba, só algumas delas já foram até fundidas, né? A Sharp, a Fujitsu, né? Aí eu tenho conhecida Yamaha, a Canon, né? Marca aí que trabalha muito nesse setor de equipamentos ópticos, no caso de câmeras, né, fotográficas, lunetas, lentes e por aí vai. A Mitsubishi, nos carros também, certo? E por aí vai. Então, só para vocês terem uma noção, aqui você vai ter essas logomarcas muito conhecidas. Esses produtos japoneses ganharam o mundo, né? Ok, vamos continuar vendo um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento e a poluição, tá certo? Que são duas coisas que existe um casamento, infelizmente. É muito raro você encontrar uma grande potência que seja referência em desenvolvimento, para ela não pagar um preço pesado no que diz respeito à poluição ambiental, tá bom? Então, nós temos um elevado crescimento da indústria de base e de química, acarretando uma rápida elevação da poluição. Então, esses dois ramos industriais, tanto a parte química como essa indústria de base, aquela indústria mais pesada, que trabalha nessa parte mesmo, né, de metais, essas indústrias, a química também, elas conseguem poluir, ela polui bastante. Temos também a questão, aqui nós estamos aqui vendo alguns portos, né, do Japão, nós temos aqui as áreas industriais, e para mostrar para você isso, né, a ideia da poluição. Só que o Japão, ele é modelo em muita coisa. Mesmo em meio a esse crescimento, nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos aproveitar, vamos ver aqui agora, para vocês verem o quanto o Japão ele é diferenciado. O lixo, ele é um problema global. Olha só o que é que o Japão ele faz com o lixo. No tratamento do lixo vem do outro lado do mundo. Nosso correspondente no Japão, o Márcio Gomes, visitou um lugar que transforma lixo em energia e conta tudo aqui ao vivo pra gente. Como é que funciona isso, Márcio? Olha, Ana Paula, Chico, morando aqui há quase 4 anos, sempre me impressionou muito ver como as pessoas, como as ruas das cidades são absolutamente limpas. Aqui a preocupação das pessoas vai além da reciclagem, o cuidado é não produzir muito lixo. Mas é inevitável ter sujeira, dejetos, coisas que a gente joga fora. E a visita a uma moderna usina de tratamento mexe com a cabeça da gente. Elas se espalham pelo Japão. De longe parecem prédios, mas são chaminés, a parte mais visível de como os japoneses tratam o lixo. Aqui não há depósitos abertos, lixões, mas locais como este, na cidade de Saitama, vizinha a Tóquio. O entra e sai dos caminhões é constante. Trazem lixo dos bairros ao redor, quase 400 toneladas por dia. Os moradores já separam em casa o que é orgânico do que é reciclável. Cada caminhão traz um tipo de lixo, tratados de forma diferente. Por trás dessas portas fica o depósito de lixo orgânico. Quando os caminhões descarregam, é que descobrimos o tamanho do desafio. Enorme! Tudo que chega aqui é controlado de uma sala de vidro. Um operador carrega remotamente o lixo até o incinerador. Lá dentro, a queima acontece por 1 hora, a temperatura de 1.800 graus centígrados. De um lado, forma-se um gás, que por uma tubulação alimenta uma turbina geradora de energia. Daqui sai eletricidade para atender o equivalente a 10.000 casas. De outro, o que sobra da tal queima. Resíduos e metais, que são reaproveitados em sua quase totalidade. Como, por exemplo, para asfaltar ruas. No mesmo prédio, mas para outro grande depósito, vai o lixo reciclável.
o cuidado ali é outro. Essa enorme garra de aço tem capacidade de transportar até 3 toneladas de carga. Lá no fundo só tem plástico. Todo esse material vai para uma separação manual antes de ir para a reciclagem. O processo é rápido. Funcionários separam garrafas PET do plástico comum. Latas de alumínio, metais são distribuídos em outro setor. E no final, tudo já sai embalado, limpo, pronto para ser vendido para centros de reciclagem. Assim, do total de lixo que chega a esta usina, apenas 4% não rendem nada. Mas só até agora. Um dos funcionários me conta que no futuro ainda serão aproveitados esses 4%, retirando vários tipos de metal contidos ali. Para quem se espanta com tanta dedicação ao lixo, tem mais. Num prédio ao lado foi montado um centro social, onde os moradores se encontram. Podem mergulhar em banheiras com água a 40 graus. Fazem ginástica. Tudo funciona com a energia gerada lá na turbina do lixo. O senhor Ishikawa, de 70 anos, vem aqui quase todo dia e diz que essa é uma boa iniciativa para aproveitar o lixo e manter os idosos saudáveis. O japonês aprende que quando se trata de lixo, nada pode ser desperdiçado. A queima do lixo pode ser perigosa, pode jogar poluentes na atmosfera, mas os japoneses dizem que colocaram filtros poderosos nas chaminés. O custo total de uma usina como essa, com área de lazer e tudo, é salgado, quase 800 milhões de reais. Aí alguns podem dizer, o lixão é mais barato. Mas no longo prazo, não é mais barato não. Pelo impacto ambiental de um lixão, nos rios, no solo, na saúde das pessoas. Lixo abandonado não gera energia, não bota aqueles velhinhos para se encontrar, para se exercitar. Chico, Ana Paula, lixo não precisa ser problema se for bem administrado. Ok, só para vocês verem aí direitinho o que eles fazem, né? Isso aqui é só uma parte, né? Quando tem Copa do Mundo, grandes eventos no Japão, inclusive houve a Copa do Mundo aqui, quando os japoneses eles entravam nos estádios para assistir um jogo, acompanhar a seleção japonesa, quando terminava aqueles jogos, eles tiravam aqueles saquinhos do bolso e colhia todo o lixo que estava solto à sua volta. Não ficava aquele mar de lixo nos estádios que muitas vezes ficam. Eles são exemplos, né? Isso aqui é uma realidade. Eu coloquei aqui, né, a megalópole mais populosa do mundo, né, que é o Japão. O que é uma megalópole? A megalópole ela é uma região urbana formada por várias metrópoles, várias grandes cidades, várias metrópoles. Essas metrópoles elas muitas vezes são interligadas por um fenômeno chamado de conurbação. E então, quando você tem uma região, uma certa região que é formada por várias metrópoles, várias grandes cidades, e elas estão interligadas, ela recebe o nome de uma megalópole. Então, o Japão, ela é, se não a maior megalópole do mundo. Ela é formada por Tokaido, ela é chamada de Tokaido, que ela é formada pelo eixo formado por Kyoto, Osaka, Nagoya e Tóquio. Então, juntando aí essas 5 cidades, essas 5 metrópoles formam aí a maior megalópole do mundo, né? Aqui você vai observar, só nessa região comporta aí 60% de toda a população japonesa. Olha, vai aqui nessa linha e interliga, digamos assim, né? Então essa região aí que é influenciada por essas 5 metrópoles é que você tem essa imensa megalópole, né? Aí é onde você vai encontrar indústrias, uma grande infraestrutura e também vai encontrar os maiores problemas urbanos, né? Que é característico das grandes cidades, tá bom? Os impasses atuais do Japão é investimento na área na área armamentista. O país parece que tem a guerra nas suas veias, eles gastam muito dinheiro para investir em armamento, né?
com o intuito de se consolidar como uma grande potência, tanto econômica, política e também uma potência militar, né? Tem a questão da energia nuclear, que hoje em dia grande parte da energia japonesa é energia nuclear, né? E apesar de ser uma energia muito necessária, mas os investimentos eles são muito não suspeitos, mas o pessoal fica muito receoso em saber que essa energia nuclear ela é perigosa, mas ainda é hoje muito importante no país, né, em virtude justamente de rios, da energia hidráulica, da energia, digamos assim, hidrelétrica, né? Tem energia eólica, mas pela questão da posição geográfica do país. Então, a energia nuclear ainda é muito fundamental na vida do japonês, né? Temos também a questão do envelhecimento da população, que é uma dificuldade. A população do país está envelhecendo, né? E isso aí aumenta o risco de um crescimento populacional negativo, de chegar a um período que não está muito longe, de anualmente no país morrer mais gente do que nascer. E futuramente vai justamente sentir essa falta da mão de obra jovem no país, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, no ano de 1950, olha só, a quantidade de pessoas mais idosas aqui era pequena. Em 2004, a quantidade de pessoas idosas aumentou mais ainda. E em 2050, você vai observar, a quantidade de jovens aqui embaixo, na pirâmide etária, está diminuindo. Quando na década de 50 era muito larga, era muita gente entre 15, de 0 até 15 anos. Agora a população que vai de 0 a 15 anos é pequena, olha. Em 2050 será de apenas 10%. A população de 0 a 15 anos no Japão, na década de 50, era de 35% da população. Tá certo? Então há uma preocupação com esse envelhecimento da população. Nós temos uma atividade, eu estou deixando para vocês, tá certo? Então foi muito bom estar com você nesse espaço. Se esforce, faça a atividade, copie no caderno, respondam, coloca o seu nome completo, o ano que você estuda e também a turma. Eu sei que é o nono ano, é uma turma só, mas quando eu recebo no meu celular um monte de atividade, eu não sei de onde é que vem. E muitas vezes o seu contato não tem o seu nome, vem só o número. Então se identifique, legal, tá certo? Ok, então forte abraço e até a próxima aula.